Senhor, nessa noite, sobre a vida dele, Senhor, da unção do Teu Espírito. Pai, porque eu creio, Senhor, que quando o céu se revela, a Tua igreja, Senhor, ouve a Tua voz e se rende, Senhor, e obedece, Senhor, o Teu querer e o Teu efetuar. Pai, por isso eu te peço nessa noite, ó Deus, que Tu use o Teu servo, Senhor, como instrumento, como porta-voz da Tua palavra. Enquanto ele prega, Senhor, Tu trabalha, Tu entra com providência, Senhor, nas causas do Teu filho, na necessidade dele, naquilo, Pai, que ele tem falado contigo no seu secreto. Ajuda o Teu servo, Pai, a permanecer firme, Senhor, na obra que Tu chamou ele, Senhor da glória, para que ele pudesse estar fazendo nesta terra. Usa o Teu filho, abençoa ele e fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, meu Deus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor Jesus a todos. Amém. Que Deus nos abençoe. Estou aqui alegre de estar esta noite aqui. Convite, estive conhecendo aliás, eu esqueci o nome da profetisa, a Beth, do nosso irmão Beth, ali dentro do Ribeiro, no culto, e a oportunidade foi a ponte para estar aqui, conhecendo a pastora Lívia, a sua casa, o ministério. Que Deus abençoe sua pessoa ali do centro do Rio, Santa Teresa. Estamos ali também fazendo uma obra, ministério Tudo é Possível, aquele que crê, eu, a pastora, eu, minha esposa, uma oportunidade de vocês vão conhecer. Deus também, tá? Todo mundo já foi apresentado, amigos, Bruno, Sara, irmãos, estamos numa noite maravilhosa. Aleluia. E que Deus tem falado aqui tremendamente, usando a mesa de pão para estar aqui falando aos nossos corações. Aleluia. Abra sua Bíblia. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Capítulo 16, versículo 25. 25, versículo. O capítulo é 16. O livro de Atos. Glória a Deus. Isso. Sem pressa, pode. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim, tradução aqui é linguagem de hoje, mas também gosto muito da revista corrigida, Almeida, NVI, mas essa daqui me pegou. Essa daqui é muito simples, então acaba nos atraindo, né? A Almeida é um pouco rígida, né? Bem aos originais ali, então fica difícil para muita gente no começo. Eu sei que eu passei no dobrado, muita frase difícil, tem que ir lá no dicionário do próprio Almeida, né? Aí tu pega o dicionário do próprio Almeida para interpretar ali. Mas essa aqui é muito simples, irmão, para todos, né? Chegar a uma compreensão da palavra de Deus. Isso é o Espírito Santo de Deus trabalhando nos tempos, né? Para facilitar. E mesmo assim tem pessoas que não conseguem ler, né? É muito difícil. Diz assim, mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou e, quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou:
que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu-lhe que trouxesse-lhe uma luz. Então entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Glória a Deus. Né? Senta, glorificamos Jesus. Deus seja louvado. Aleluia. Interessante, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido, um texto que vai falar dos maiores missionários que já temos conhecido pela palavra de Deus. Lucas escreve o livro dos Atos e mostra o ministério, né, desse grande homem em ação, prestando um grande serviço a Deus e ao seu reino, levando a palavra de Deus às pessoas mais distantes, como Lázaro, levando a palavra de Deus na Galácia, e ali ele também pretendia ir à Espanha, porém não chegou a pregar em Roma como ele gostaria, mas em cadeia anunciou a palavra de Deus. Foi o homem que mais ficou preso depois de Pedro. Ele vai carregar cadeias nas costas por causa da palavra de Deus. Todas as vezes que Paulo escreve uma carta, a maior parte das 13 cartas, ele está encarcerado. E todos os maiores testemunhos desse homem é dentro de uma cela. Então Deus tinha preparado Paulo para uma missão. Qual missão? De entrar em situações perigosas, para poder vivenciar gloriosas coisas que Deus já tinha preparado para ele. Paulo, quando foi chamado, era um cara perseguidor, religioso ao extremo, alguém que zelava pela lei e pela obra da lei. Há uma diferença da lei e a obra. Paulo era legalista ao extremo, rígido, uma pessoa que colocava regra, se fosse possível, ele também colocaria peso e fardo pesado sobre os seus ouvintes, porque ele era aquele que ouvia os rabinos. Até hoje, se você for falar com um judeu, se aqui tiver uma sinagoga, e esse judeu ortodoxo, ele vai ter vários outros sábios, e ele não segue os mandamentos, eles ouvem, eles leem todo sábado, mas eles ouvem, dão mais crédito ao que o rabino de séculos atrás falou acerca da interpretação de algum texto bíblico, e ele leva aquilo a sério. É a lei oral, o midrash. Paulo é um cara que tem a cabala, cabalista, alguém que tem um entendimento profundo das obras da lei. Ele é irrepreensível para a idade dele, ele é um prodígio. Para a idade dele, ele era um homem que estaria sendo chamado de um sábio gênio, um cara que tinha talento e habilidade fora do comum, alguém que sobressaía no meio dos outros alunos. Ele era algo talentoso de olhar, alguém que você diz, esse tem habilidade, tem talento, nasceu com dom. Ele não adquiriu com o tempo, com os livros, com aquilo que ele estava aprendendo. Não, você olhava para ele e dizia, ele já nasceu com essa habilidade, ele só está desenvolvendo. Alguém com essa graça toda, mas era alguém que não tinha Deus, o Filho, no coração. Ao contrário, ele precisava mostrar trabalho, ele precisava mostrar para os anciões que ele era alguém que também, se fosse para matar, ele mataria por causa da lei de Moisés. Vai esse homem perseguindo, arrastando a mulher pelo cabelo, levando a prisões, colocando, encerrando nas cadeias. Você percebe que esse homem já está crescendo aos 20 anos de idade, está ganhando moral com essa coisa. Os judeus estão gostando dessas atitudes dele. Ganha uma carta para ir para Damasco, Síria, mas no caminho ele vai receber uma revelação. Isso aqui é bom, porque quando ele está indo
Jesus está esperando ele naquele caminho. Ele encontra Jesus e Jesus fala com ele. Aquela voz toma conta, ele fica cego, é levado para dentro da cidade de Damasco. E quando ele ouve Deus, o Filho, ele fica apaixonado. Ele já está rendido aos pés desse grande, aquele a quem perseguia, a qual ele não viu naquele de alto momento aquela forma do Senhor, mas só a voz de Deus abalou a estrutura desse homem que estava preso dentro de cadeias espirituais da religiosidade, daquele costume do judaísmo. Alguém que estava preso e cego, agora está com a escama caída, agora ele enxerga, embora fisicamente ele não veja, mas está vendo a glória de Deus. Aleluia. Ele já viu aquilo que muitos hoje aqui também contemplamos. Hoje nós enxergamos, hoje temos liberdade, mas existem pessoas religiosas a poucos quilômetros daqui que estão vivendo dessa maneira, porque ainda não teve um encontro, uma revelação. Aleluia. Mas Deus vai levantar esse homem. Esse homem aqui vai começar a pregar depois de um mês de convertido, mas não era o tempo. Deus tem que preparar, mas ele está tão apaixonado que ele vai sair para Damasco, novo convertido, no calor daquele fogo que incendeia, mas alguém que olhou e disse: esse homem estava perseguindo, como que pode agora estar pregando a quem ele estava perseguindo? Não dá ouvido para ele. Esse homem ficou doido, esse homem também está vencido, esse homem agora se tornou escravo do caminho, dessa seita que ele tanto falava mal. Agora ele está pregando o Senhor dessa seita. Agora ele sai de lá pelo cesto, é levado, vai ser jogado lá para trás, lá para a Arábia, lá para o deserto, vai ficar lá 14 aninhos aprendendo. Ali ele aprende a profissão que ele tem, de construir tenda. Mas dentro desses 14 anos, esse homem está ouvindo Jesus, está sendo visitado por Jesus. Jesus visita ele sempre e ensina a ele o que é evangelho, o que é viver para Deus, o que é a graça de Deus, o que é dom de Deus. Esse homem não foi ensinado pelos 12 e nem muito menos pelos discípulos que estavam espalhados na Ásia. Esse homem vai ser ensinado pelo Espírito de Deus, que ele recebeu quando Ananias impôs a mão sobre ele, ele recebeu o Espírito, foi cheio, falou em mistério, foi batizado. Esse mesmo poder acompanha ele no deserto. Está ele no deserto 14 anos morando em tenda. Está morando em tenda, trabalhando, mas orando. Enquanto ele ora, ele é arrebatado. Enquanto ele ora, ele tem visão. Enquanto ele ora, o poder de Deus está aumentando. Enquanto ele está orando, as palavras de Jesus estão chegando. Enquanto ele está orando, aquilo que para ele era impossível de entender, do jeito que ele andava, a lei, os profetas, a qual ele lia, ele ouvia falar, mas não tinha entendimento. Ele consegue ver Jesus em toda parte do Antigo Testamento. Jesus está se mostrando para ele nas Escrituras. Alguém que está em oração constante é alguém que vai estar ensinando o que é aquilo que o Espírito está revelando, e o Espírito revela a ele. O Espírito começa a passear com ele, o entendimento dele é aberto. Esse homem vai voltar porque Barnabé vai para a igreja de Antioquia. A igreja está crescendo, pela primeira vez é chamado cristão, a palavra surge, agora o povo cresceu, tem gentil, tem judeu, mas a Barnabé diz aqui: para mim sozinho não dá, mas tem alguém que vai lidar muito bem com esse gentil que está aqui. Vamos buscar Paulo, chamado Saulo, joga ele para cá, busca ele. E quando ele chega, ele já chega tão cheio do Espírito que ele já está ensinando. Mas tem profeta lá também, e os profetas revelam. Aleluia, Jesus. Os profetas revelam que tem que separar Barnabé e
e Saulo para a missão que ele preparou para eles. Deus preparou Paulo fora de Jerusalém. Aí quando nós percebemos aqui o texto, nós vamos entender que cada um tem uma chamada. Realmente Deus não quis que ele estivesse junto com o povo na Judéia, porque Deus já estava mostrando para ele que o ministério dele não seria dentro de Jerusalém, o ministério dele seria fora, no campo. Agora tem gente que está insistindo em estar misturado, e o Espírito está dizendo: não, a tua chamada é diferente, o teu chamado é outro. Deus está te preparando para algo maior, e tem gente se apegando a pouca coisa, e Deus está dizendo: não vai ter aquele amigo, não vai ter aquele irmão para estar contigo, mas o Espírito Santo vai te acompanhar. Você vai entender o que Deus preparou para você, tu vai entender onde é o teu lugar, tu vai entender o que Deus quer contigo. Tem gente que está perdido, mas Paulo está achado, porque ele entendeu que Pedro era para eles, o judeu, e ele era para aqueles distantes. Vai ele ensinando, pregando. Deus está operando a primeira missão, ele vai com Barnabé, na segunda ele já vai com Sila, mas o Espírito Santo não deixou que ele viesse pregar na Galácia. Ele está preocupado porque ele quer ensinar, ele quer pregar, mas não tem aquela força, porque o Espírito não está deixando ele pregar. Ele quer pregar, mas o Espírito está dizendo não, e ele começa a orar, e Deus dá a ele então a visão. Ele vê um homem clamando, dizendo: vem para Macedônia, vem nos socorrer, vem nos ajudar. Ele entendeu, porque quando nós estamos em oração, nós não ficamos enganados. O Espírito revela o que está oculto, escondido, para nos dar vitória. Tem momento que Deus está dizendo: ei meu filho, tu quer fazer dessa forma, mas Deus está te travando. Mas tem gente que é insistente. Deus está dizendo: não faça esse negócio, não fale dessa forma. Aquilo dentro de você, no teu consciente, está falando, mas nós somos carnal. Tem moços que estão dizendo: não vai dar certo desse jeito. Deus: não vai, faça como eu quero que tu faz. Mas não, nós está ali, não vai ser assim, não vai ser desse jeito. E o Espírito está dizendo: Paulo não vai adiantar. Paulo está 2 dias tentando fazer, mas não está dando certo, não está prosperando. Tu tem que entender, quando Deus está com a mão ali, glória, tem que ter os olhos abertos. Sabe qual é o problema desse povo de hoje? É que quando ele vê que o negócio não está dando certo, em vez de orar a Deus, esperar com paciência, ele fica mais ansioso. Jesus, é verdade, meu Deus. Fica desesperado, começa a entrar em crises até de existência, porque não está dando certo o que ele está empreendendo, fazendo fazer, e não consegue. Mas o Espírito está dizendo para ele, mas ele não ouve. É o mal de nós só querer ouvir o que nós queremos. Não estamos preparados, será, para ouvir o não de Deus, porque estamos mimados, estamos sendo mimados por nós mesmos. Estamos assim, como criança que não tem respeito e que também é mimado, glória, que não tem educação, glória. Criança essa rebelde, é assim muitos. E o pai está falando: não, para, sossega um pouco, senta aí. Não sento, não fico, não, porque eu tenho que resolver. Como tu vai resolver com a sua própria força, irmão? Aí Deus está tocando em saúde de crente aí por causa dessas coisas. Tem crente caindo no leito, ficando na Sarábia, por falta de obediência à voz do Espírito. O Espírito está dizendo: não faça. Glória. Mas ele está: não, eu não posso passar por esse vexame, eu não posso ser humilhado. Meu irmão, entenda que tu não vai ser humilhado. Aquele que se humilha
família, Deus levanta, ó glória. Ser humilde não é vergonha. Ser humilde é entender que tu está se humilhando para o rei. E ele tem o centro da justiça. Ele vai te ajudar, ó glória. Glória a Deus, aleluia. Aí não. Paulo está assim. Não orou, você vê ele orando aqui? Não, ele está indo pregar. Porque para ele é uma obrigação. Ele tem que ir. Mas nem sempre, porque é uma obrigação nossa de fazer alguma coisa para o reino, que nós temos que sair botando a cara. Sem consultar, sem falar com Deus. Ah, porque eu sou filho de Deus e vou fazer o que eu quero. Não é assim, irmão. Ou você entende que tu tem uma responsabilidade, mas essa responsabilidade, ela exige de você também continência. Você precisa parar para entender o que o comando está falando, o que Deus está dizendo. Aleluia. Não é sair por aí que se não é altivo. Você é uma pessoa altiva. Tem crente altivo, por isso não está recebendo vitória nenhuma. Ao contrário, é frustração. Meu Deus. Porque entra ano, sai ano e é frustrado a pessoa. Mas ele tem uma obrigação. Todos nós temos. Mateus 5 vai dizer lá os deveres, a obrigação. Mas não é por causa disso que eu vou ficar aqui saindo. Paulo está assim, ó. Está fazendo tudo errado, está dando soco no vento. Está fazendo porque quer fazer. Ah, eu sou obrigado a fazer. Não, não é assim. Você não é obrigado, você tem um Senhor. E você tem que entender que Deus, Ele quer fazer conforme Ele falou. Ezequiel, tu vai falar conforme eu colocar na sua boca. Você vai dizer. Não é você saindo botando palavra na sua boca e dizendo que Deus está falando. Oh, glória! Meu Deus, aleluia. Ah, porque Deus falou comigo. Não, é você falou consigo mesmo. Foi você falando com você lá na sua casa. E você tomou a decisão. Porque quando Deus fala, é diferente. Oh, glória. Quando Deus desce no arraial, desce dentro da tua casa, a experiência é maior. Oh, glória. Uau, o poder de Deus é tremendo. É inconfundível. Não tem como. Você sabe que é Ele. Você entende que tu está com intimidade com Ele. Aí Ele fala, filho, agora tu pode dar o passo. Agora tu pode avançar. Lembra de Davi? Davi tem uma obrigação, ele é rei. Ele tem uma obrigação de defender a nação. Os filisteus, na primeira, vieram e ele foi. Ele foi lá e desceu, capítulo 6 do segundo livro. Mas na segunda vez, percebe aqui, na segunda vez, ele até tentou, mas algo nele, ele sentiu que a potência dos filisteus foi maior. Os filisteus voltaram e sentiu que tinha um laço, uma emboscada. Ele falou, preciso chamar um sacerdote aqui. É porque ele está com medo? Não, porque ele entendeu, poxa, veio a primeira, eu venci, fui lá. Mas será que Deus vai me dar ou é Deus permitindo essa situação? Então eu vou consultar Deus antes de eu meter a mão na espada e descer, porque eu posso morrer nessa. Porque às vezes é Deus deixando ele ir lá, e aí? Aí ele pede consulta a Deus, Deus fala com ele, Davi, você vai ficar, tu não vai na frente. Em vez de você ir na frente, porque eles estão fazendo emboscada, tu vai por trás. E quando tu ficar lá na muita, lá no pezinho de amendoeira, você vai ficar lá abaixado. Quando tu ouvires o barulho por cima de marcha, então tu saberás que eu fui à frente e tu poderás ir à batalha e eu te entregarei. Aleluia! Ele faz o que Deus manda, ele fica atrás, ele não... Os soldados estão esperando ele na frente. Todo mundo está dizendo, Davi é daquele cara que desce para resolver. Mas tem vezes que Deus não quer que tu desça para resolver. Tem vezes que Deus quer que tu fica na muita, oh glória. Deus quer que tu fica de joelho, oh glória. Deus sabe que deu lá o problema, mas Deus está dizendo, fica de joelho, Davi, fica agachado aí. Fica enquanto você não ouvir o barulho de Deus, a marcha, não saia do lugar, oh glória. É isso que Deus quer. Não se move enquanto tu não vê o sinal de Deus. Glória a Deus, aleluia. Não saia da oração, não pare de orar. Ah, é um mês que eu
você vai ficar frustrado, mais um triste no canto. E jogando na cara de Deus. E Deus vai falar, não tive culpa, porque você não me consultou para receber estratégia. Você também não ficou naquilo que eu mandei. Meteu a mão na espada e foi. Paulo está assim, querendo manejar. E Deus está dizendo, não é hora de manejar. É hora de você é hora de você buscar. Tem momento que a gente tem que entender quando Deus está chamando para buscar. Aleluia. Tem hora que nós queremos manejar, fazer. E Deus está dizendo, não, só busca. Paulo descansou. Quando nós descansamos, meu amigo, quando você descansa, aí Deus fala, agora eu vou conceder o desejo do teu coração. Salmo 37:4, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do vosso coração. Primeiro deleita-te, deixa Deus falar. Aí Deus falou, Paulo viu, aí ele falou, agora eu tenho que atravessar. Agora eu entendi que não é aqui nesse lugar, mas é na Macedônia. E vai ele para Macedônia. Quando ele chega lá, ele deixa Timóteo lá em Troade e vai atravessar com Silas e Lucas. Chegando naquela cidade, lá não tem, irmão, entenda, olha só, no Troade tem igreja, tem bispo, tem diáconos, tem discípulos, tem sinagoga, tem judeu. Mas nessa cidade de Filipos, não tem sinagoga. Nessa cidade é uma colônia romana. Dentro dessa cidade não tem nada, não tem uma igreja, não tem uma sinagoga. Ou seja, não tem palavra de Deus em parte nenhuma. Não tem nem o Antigo e nem o Novo Testamento dentro dessa cidade. Essa cidade está entregue a espiritismo, está entregue a magia, a adivinhação. O lugar está entregue a colônia de demônio. Aí quem está entrando agora? Olha a palavra entrando. A alma que estava clamando é porque já não aguentava mais a aflição de um lugar que não tem, irmão, o lugar que não tem palavra de Deus é miséria pura. Aleluia. É descaso. O povo está sofrendo. Mas Deus está dizendo, eu vou enviar agora a mensagem, vai chegar nessa terra. Aleluia. Paulo sai no sábado, procura a cidade, ele roda tudo, não encontra um lugar de costume judeu. Ele fala, não tem uma sinagoga para nós orar. Aí ele vai para a beira de um rio, porque ali ele ia consagrar para fazer um lugar de oração. E quando ele chega lá, incrível que pareça, beira de rio, as mulheres estão lavando roupa, estão lá conversando. E no meio daquilo ali tem uma mulher chamada Lídia. Elas estão lá conversando e eles estão aqui orando enquanto elas estão trabalhando lá, lavando a roupa. Eles estão daqui, só orando, clamando, e a Lídia, Deus abre a mente dela para atentar no que eles estavam falando. Porque no mesmo tempo que eles estão orando, eles estão aqui compartilhando a palavra, eles estão aqui fazendo um mini culto, e o Espírito está tocando nela, e ela para de dar atenção ao que ela estava dando atenção, e começa a prestar atenção na oração. Olha que coisa. E diz a Bíblia que ela era uma mulher que temia Deus, porque ela veio da cidade, tinha lá sinagoga, ela entendia um pouquinho, ela ouviu falar do Deus de Israel, da história do Mar Vermelho, da história de Noé, do Gênesis. Ela tinha um temor desse Deus tão poderoso, que criou os céus e a terra, mas não tinha ciência alguma do Messias, daquele que veio e salvou a humanidade, que pode purificá-la do pecado. Aí ela está lá ouvindo o Espírito Santo. Ele está ali com Paulo, com esse grupo, mas também está lá no meio das mulheres. E a Lídia agora entende o que eles estão falando, e o coração dela arde. Ela diz, eu vou sair desse grupo aqui e vou me juntar àquele grupo lá. Olha só. Aleluia. Deus vai trazer para você na sua mão. Levanta a mão aí. O que tu está precisando, o Espírito Santo vai trazer nas vossas mãos. Somente fica em oração, somente continua a perseverar, porque o que tu precisa, Deus vai botar nas mãos de você. Oh,
porque é o próprio Deus que vai atrair a você. Oh, glória! Aí, Paulo não cita uma palavra para elas, mas elas ouvem a palavra e a palavra atrai. Paulo precisava ficar em algum lugar. Ele já estava pretendendo ir embora, porque ele está dias lá, dormindo ao relento. E agora eles falam, acho que aqui está muito difícil. Aí Deus fala assim, Lídia, convida eles para sua casa, porque eles não podem sair, a missão não foi completa. E ela abre a porta da casa e fala assim, eles foram convencidos de ficar lá. Então eles ficaram mais um mês lá. Para quê? Para que aquele demônio que encabeçava aquele lugar já está espantado. Por quê? Porque a intenção do diabo é dificultar o seu caminho, para que você venha desistir do propósito. O propósito de Deus é a mensagem, é fazer a vontade de Deus. Mas ele bota dificuldade, mas Deus abriu o coração de Lídia, e Lídia abriu a porta da casa, foi batizada, ela e toda a sua casa. Paulo está lá dentro, o culto está rolando, agora tem uma igreja dentro da cidade, e Paulo todo dia não deixa aquele lugar de oração, embora ele fala da palavra em casa de Lídia, ele também vai orar, e nesse trajeto que ele vai, tem uma menina escrava, que tem um espírito de adivinhação que dava lucro, porque ela adivinhava e acertava o futuro. Aí, meu irmão, ela olha para eles e começa a falar, esses daí são os mensageiros do reino, esses daí são os que falam da salvação, eles vieram para trazer a salvação. Olha isso, Paulo deixou um mês, ela toda vez que Paulo passava lá para poder orar, ela está falando a mesma coisa. Aí Paulo falou, não, ou voltou para trás e disse, hoje não, sai dela em nome de Jesus, é espírito imundo. E ela ficou sã, a libertação chegou. Aleluia! Aí, meu amigo, quando a libertação veio, aí veio o problema, porque o diabo ficou furioso, os seus senhores ficaram irados. Tem gente que está tão agarrado a certas coisas que não é nem um espírito, sabia? Não é um espírito, é a própria pessoa que endurece o coração. Porque aqui estava um espírito domada por ele, dominada, foi liberta e ficou de boa. Mas alguém que não recebia espírito, que não tinha espírito imundo na sua vida, mas tinha um controle de alguém que está endemoniado, ficou irado, entregou na mão da justiça, levou no tribunal dos homens, botou nos dias de hoje, jogou um processo. Por quê? Para poder prejudicar esses homens, porque o lucro deles acabou. Sabe o que é isso? Não é demônio, é o Deus do mamão, é o dinheiro, meu amigo. O dinheiro tenha sido assim a raiz de todos os males. É verdade. Porque não é demônio, tem coisas que é demônio, o demônio saiu da menina. Mas o problema todo é que são esses senhores que estão dominados por um senhor, são escravos também. Mas escravo de bom grado, escravo feliz, escravo que não reclama. Por que não vão reclamar? Porque eles estão vendo lucro. Esse é o perigo, o lucro. Aí quando viu que acabou o lucro, eles ficaram irados com esses homens que lhe trouxeram libertação para essa jovem. E aí, meu irmão, os caras dão uma surra, mas tem um propósito, né? E eles caem lá dentro. Cai dentro da cela, fica lá amarrado no tronco, a mão, os pés, está lá no tronco de madeira, eles estão surrados, está exposta a carne deles, porque eles foram rasgados, tirado a sua roupa da parte de cima, carne viva, está úmido o lugar, tem água, não tem como dormir, o negócio está fedendo, tem rato, tem barata, está sujo, não tem comida, estão lá passando um frio de sol, enfim, Macedônia, e eles estão um olhando para o outro, um está amarrado um lado, outro do outro, um olhando para o outro, falaram, irmão, quase perto da meia-noite, eles falaram, agora, a gente vai romper esse lugar em oração, vamos orar.
Porque se nós chegamos aqui no fundo desse calabouço aqui, é porque Deus tem um propósito. Aí que entra a vontade de Deus, né? Às vezes nós não vamos entender que libertação, irmão, vai trazer. Tem pessoas que quando Deus começa a agir, Deus começa a fazer, trazer libertações, Deus também vai nos alertar acerca das retaliações daquilo que nós vamos passar. Por quê? Porque toda vez que nós entramos, percebe, toda vez depois de um grande avivamento, vem uma grande luta. Vem sempre algo que para poder te botar para baixo, para desanimar você. Porque tu vai falar, poxa, deu certo, houve um grande avivamento, aconteceu algo lindo. E por que agora estou nessa situação? Por que me veio tão repetidamente essa coisa? Aconteceu na minha casa, o Espírito de Deus está permitindo para que a gente venha entender que Deus está aperfeiçoando em nós o poder dele na nossa fraqueza, para que a gente também venha estar sempre na dependência de Deus. Não é porque algo maravilhoso aconteceu que Deus está dizendo que você não vai estar isento de viver algo que você não gostaria, mas Deus está contigo. Paulo não está entendendo, mas ele não entende, mas ele não reclama. Ele olha para Silas e fala, Silas, tu é um bom levita, tu gosta de cantar. Canta, porque comigo cantar não dá. Eu entendo do meu chamado, eu não sou de cantar. Se eu cantar, os presos vão se matar aqui dentro. Mas se tu cantar, meu amigo, o negócio vai ficar bom. Eu vou ficar intercedendo. Enquanto tu canta hinos, eu oro a Deus, porque o meu negócio é orar. Oh, glória! Aí começa, meu irmão, quando você deixa de lado aquilo que tu está vivendo, que tu está vendo, e começa a se dirigir a Deus dentro daquilo que tu não está entendendo. Olha, eu estou sentindo Deus aqui, oh Espírito Santo, e nós começamos então a olhar para o alto, e o nosso socorro vem do céu, e nós entendemos como Paulo e Silas, se eu não sei o que fazer, se eu não sei o que está acontecendo, eu não vou procurar coisa, eu não vou inventar, eu vou para Deus, eu vou orar a Deus e Deus vai me responder. Sabe que ele está lembrando? Eu posso imaginar que nesse momento aqui ele está lembrando do profeta Jeremias, e quando Jeremias é repreendido pelo pai, quando Jeremias reclamou porque estava dentro da cela, aí Deus olhou para ele e falou, Jeremias, em vez de você ficar aí reclamando, clama a mim que eu te responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que tu ainda não sabe. Em vez de você ficar chorando, Jeremias, fala comigo, oh glória. Fica de pé, igreja. Eu sinto uma graça aqui. Aleluia, Deus. Há uma unção de Deus aqui. Deus vai abrir essas portas. Deus, aleluia. É noite de milagre. Aleluia, Jesus, eu creio. Nós estamos hoje aqui reunidos em oração. Estamos aqui reunidos em volta daquele que tem todo o poder. Aleluia, Jesus. O Santo dos Santos, aquele que reina para sempre. O Espírito Santo estava ali com eles, olhando para eles, e quando eles começaram a louvar e orar, perto da meia-noite, a Bíblia diz, perto, não era meia-noite, já estava caminhando para virar o dia, para chegar no outro dia, mas perto da meia-noite, oh glória, aleluia. Oh meu Deus, aleluia. O céu abriu, aleluia. O céu estava aberto, embora as celas estavam trancadas, eles estavam acorrentados, estavam ali com as mãos presas, estavam com os pés presos, mas eles entenderam que a boca estava livre. Se tu ainda está entendendo que a tua boca é santa, que a tua boca tem poder de vida, que a tua boca tem poder, eles entenderam que o poder da vida está na boca, e começaram a cantar, orar, e Deus abriu o céu dizendo, desce lá. O anjo desceu e tremeu, travasse, quem pode segurar na mão desse irmão que está ao teu lado, porque hoje aqui Deus vai fazer tremer, Deus vai abalar, Deus está dizendo, eu
começa a abalar através da tua vida. Tem gente que vai contemplar e os pés ouvia. Deus vai começar a trazer, oh glória, o Espírito Santo, oh glória, ele vai começar a se mexer. E a Bíblia diz que quando o Espírito se mexe, quando ele se manifesta, uma na Sarábia, algo de tremendo acontece. A Bíblia diz que no princípio ele estava lá e se movia pela face do abismo, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus vai trazer a luz à tona, Deus vai tirar a treva, Deus não vai deixar você no vento, Deus não vai deixar você ser humilhado e não ser justificado. Tem justiça de Deus, aleluia. Tem justiça do poderoso, glória. Eles podem ter preparado a ferramenta para tentar te impedir, mas Deus diz: em juízo tu a condenarás. Sabe como? É com a boca. É quando você entender que tu está clamando, e quando tu está clamando, o céu está em movimento, o mundo espiritual está aberto, e Deus começa a descer. E quando Deus desce, meu pastor, a Bíblia diz que o pé dele é reluzente como bronze polido, tem fogo nos olhos e faixa no peito e veste branca, cabelo branco, e sai uma espada da sua boca. O céu desce e a terra estremece. É na Sarábia. Eu estou sentindo um Deus aqui. É noite de resposta para você que está orando. Deus não vai deixar você envergonhar. Aleluia. Deus de Israel, aleluia. Ele está aqui no nosso meio. É hoje que Deus vai derramar algo de fato. Se cai. Ele vai derramar a tua vida. O glória vai capacitar você nesse negócio. Ele vai te dar habilidades. Ele vai te encher do Espírito. Tu não vai dar uma obedência. Tu não vai desistir. Tu não vai parar. Tu não vai cair. Ainda que a armadilha foi preparada, mas Deus já cortou o laço, já quebrou a armadilha e já está deixando o caminho aberto para você. A porta dos presídios se abriu. Ele está no meio dizendo: pode passar. Eu já abri a porta para você. Silas e Paulo, a corrente caiu. O que estava tentando impedir o teu movimento, tu está entendendo isso aqui? O que estava tentando, Pai, ai, Jesus, estou sentindo uma graça, aquilo que estava nos teus pés, decai, tentando paralisar você de caminhar, tentando impedir o andamento da tua vida, impedindo em toda a área, tentando impedir o teu crescimento, o teu progresso. Mas a resposta de Deus hoje para o diabo é: pode parar de graça, porque ele vai andar, ele vai progredir, ele vai crescer, ele não vai ficar parado. Eu estou sentindo mais. Ele está aqui. Eu estou sentindo Deus neste lugar. Ele está dizendo: eu estou trazendo hoje resposta para a tua vida. Ele queria paralisar a mão do servo. Ele queria impedir que a mão deles viesse a aplaudir, viesse a erguer. Mas Deus está dizendo para mim aqui, para você, o que ele tentou, planejou, não
porque Deus está levantando a tua mão, e aonde tu botar as suas mãos, vai prosperar. Aleluia. Glória a Deus. Relaxe. Quem acredita, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A tua mão não vai ficar mirrada, tua mão não vai ficar parada. Todo impedimento nos pés e na mão, Deus está quebrando a corrente. Porque tem crente que ora, tem crente que clama. Ah, Jesus, é neste nome, aí Paulo viu a porta abrindo, estava tudo trancado aqui. Eu quero profetizar, levanta a mão. Estava tudo trancado em volta dele, ele estava por baixo e tinha alguém por cima, pastor, mas quem estava por cima também estava preso. Mas ele está na situação por baixo. Enquanto ele estava embaixo, ele não desanimou, embora a ferida fosse muita, embora a pancada fosse grande, embora a surra foi tanta. Tu pode ter tomado uma surra da vida, tu pode ter sentido alguma dor, tu pode ter se entristecido, até se chateou, mas Deus está dizendo: ei, levanta a cabeça aí, porque eu estou ouvindo o teu clamor. Não para de clamar. Deus está dizendo: porque vocês ainda estão clamando, porque está indo aí olhando, clama, porque enquanto tu está clamando, eu estou fazendo obra, eu estou fazendo coisa, eu estou movimentando. E Paulo olhou, e quando Silas estava cantando, e Deus estava já tirando, ai, gema sábia, abre a mão e bota a mão pro alto. Vou profetizar agora: o que estava travado, Deus está destravando hoje pela palavra. Recebe hoje o destravamento de tudo que o diabo sujo, maligno, covarde tentou impedir. Não vai reter o que é teu. Deus não vai deixar. Deus está quebrando. Ele está destravando hoje. O caminho vai ser aberto. Recebe a graça de Deus. Coloca a mão no coração. Recebe hoje a lavaração. Aleluia, Deus. O carcereiro acordou. Aí, meu irmão, Deus está despertando. Tem gente que está dormindo, mas Deus está despertando. E quando ele despertou, a Bíblia diz que ele tentou tirar a vida dele, porque ele falou: está tudo aberto, cadê os presos? Aí ele vai tentar. Quando ele tenta, Paulo dá o grito de: não faça isso. E ele fala assim: me traz luz, porque eu quero enxergar. Oh, glória. Eu vou profetizar na tua vida. Aleluia. Deus de Israel, aleluia. Deus vai abrir os teus olhos. Parece que está tudo preto, escuro. Parece que tu não está vendo solução. Mas Deus hoje está te dando um olhar espiritual. Deus está iluminando os teus olhos do entendimento. Deus está abrindo os olhos da tua fé. Porque tu vai contemplar. Aleluia. Glória, glória a Deus. Você vai ver. Aleluia. Porque a luz de Deus está entrando. Tem luz nesse final do túnel. Deus está trazendo a luz que tu tanto precisa. Lábia. Fecha os olhos, agora eu vou orar. Oh Espírito de Deus,
Senhor, meu Pai, neste momento, Senhor, meu Deus amado, é que está a tua noiva, a tua igreja. Senhor, nesta noite, meu Pai, eu peço, Senhor, meu Pai, no nome de Jesus, Senhor, a luz, Senhor, meu Pai, que incendeia, aquela luz que clareia, aquela luz que dá, Senhor, Pai querido, Senhor, arranca, como diz, ó Deus, o apóstolo João, na tua primeira epístola, no capítulo 2, Senhor, meu Pai, arranca as trevas, Deus querido, que tem tentado nos cercar como uma nuvem escura, para impedir de nós olhar, mas Deus, nesta noite, dissipa toda a treva, pela luz do Espírito Santo, pela palavra, Senhor, oh glória, Pai, nós pedimos, guia-nos, Senhor, Espírito Santo, e que a tua palavra nos conduza à vitória. Quem recebe, recebe o teu milagre, porque Deus abriu as portas, e se tu